Olá, queridos, graça e paz. Quero pedir a você que está aí nos assistindo para curtir, compartilhar o nosso canal. Faça o seu comentário, é muito importante saber como está chegando aí na sua casa, né, os nossos vídeos, né, as nossas mensagens. É muito importante a gente estar vivendo esse link, estamos juntinhos nesse momento onde a gente está separado de corpos, mas acompanhando, né, através desses vídeos, dessas mensagens que têm chegado à sua casa. E eu quero te pedir uma coisa, nós vamos passar aqui embaixo né, os nossos links, e queria que você ficasse muito atento, porque você que deseja continuar contribuindo com essa obra, com as suas doações, nós temos aqui o nosso QR Code, nós temos a nossa linha bancária, né, que você pode fazer por transferência pela PagSeguro, e também temos o nosso telefone. Como é que funciona pelo telefone? Você liga para esse telefone, você vai fazer um pedido ou por WhatsApp, expondo o valor que você queira, e nós vamos gerar um boleto. A tesouraria gera um boleto e te envia esse boleto, e você pode pagar esse boleto em qualquer banco, casa lotérica. Talvez fique mais fácil para você que tem um pouco de dificuldade. E eu quero também deixar aqui, que vai passar aqui embaixo, nossos testemunhos. Teu testemunho é muito importante, né? Daquilo que Deus está fazendo através da mensagem, o que Deus está levando para a tua casa, como isso está acontecendo na tua vida. Eu tenho certeza que Deus tem falado ao teu coração nesses dias, através das mensagens que estão sendo ministradas nesse lugar. Eu tenho certeza que o Senhor está realizando coisas maravilhosas na tua vida, mas você compartilhar conosco é muito edificante para a nossa vida, né? Saber o que Deus está fazendo por você e pela sua família. Queridos, e nós também temos os nossos links de pedido de oração, né? Você pode fazer aí pelo nosso site, né? Você pode entrar lá no nosso e-mail e pedir lá, fazer o seu pedido de oração, mas também tem o nosso telefone. Você pode mandar por via WhatsApp, e nós vamos estar intercedendo pela tua vida, nós vamos estar orando pela tua vida, e com certeza Deus tem preparado o melhor para você e para a sua casa. Querido, vamos para a nossa programação, que Deus te abençoe muitíssimo. Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor. Eu quero te agradecer mais uma vez por poder estar permitindo a gente entrar na tua casa, através do nosso canal do YouTube. Eu quero agradecer a Deus pela tua vida, pela tua casa e pela tua família. Nós estamos numa jornada de estudos da Escola Bíblica Dominical, falando sobre provérbios. E essa jornada tem sido maravilhosa para a nossa vida. Isso tem nos feito crescer bastante como igreja, como pessoas, como homens, pais, filhos, família. E eu quero te convidar a nessa oportunidade de estar lendo com a gente Provérbios capítulo 6. Vai ser o estudo desse dia, Provérbios capítulo 6. Então eu quero te convidar, pega a sua Bíblia, abra lá em Provérbios capítulo 6, pega o seu caderno de anotação, pega o seu notebook, pega a sua caneta de marcação de Bíblia e acompanha com a gente, vai marcando, vai estudando com a gente. Eu tenho certeza que Deus vai se revelar grandemente nesse dia, independentemente de onde você esteja estudando ou ouvindo essa palavra, Deus vai se revelar e vai trazer conceitos infindáveis para a tua vida e que são também imutáveis. As coisas que Deus fala, elas são imutáveis. É uma coisa que eu tenho aprendido dia após dia. Deus, ele é imutável. Essa é uma das características que eu mais amo no nosso Deus. Ele não muda jamais. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu quero orar com você, amém? Para nós podermos dar início à nossa Escola Bíblica Dominical. Feche seus olhos. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, por tudo que o Senhor ainda há de fazer, ó Pai. Deus, queremos rogar, ó Pai amado, ao Teu santo nome, que o Senhor, Pai amado, ministre sobre nós a Tua vontade, o Teu poder, a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor. Nos ensinando, ó Pai, Deus, nos dando o conhecimento e a sabedoria que vem do alto, ó Pai. É isso que estamos buscando nesse dia, sabedoria do alto, ó Pai. Pai, para que os nossos caminhos não se percam, para que, Pai amado, os nossos pés, Senhor Deus, não se desviem, Senhor, para que não venhamos, ó Pai amado, cair, ó Pai amado, ou Deus amado, largar, deixar de lado, Senhor, aquilo que Tu desejas para a nossa vida, Pai. Muito obrigado por cada família, por cada pessoa que nos assiste, ó Pai amado, por cada um, ó Pai amado, que tem compartilhado a Tua palavra, que tem aprendido da Tua palavra. Muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém, Senhor Deus. Bom, para começar, eu queria começar com as considerações iniciais, amém?
Hoje a gente está aqui com o nosso pastor Adi e o nosso evangelista Alexandre. E eu queria começar com as nossas considerações finais. Amém? Os irmãos fiquem à vontade. Bom, a paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite. As considerações para que a gente possa dar início é falar que Provérbios vai ser uma ferramenta de grande utilidade para que a gente possa não só instruir, mas também ser instruído. Porque você perceberá ao longo da nossa jornada que ela falará de coisas bem pertinentes aos dias atuais, às coisas que estamos vivendo. É a questão do ensinamento de pai para com o filho, é a questão da forma de como lidar com as adversidades de uma maneira sábia. Essas são as considerações da minha parte. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu quero primeiramente agradecer a Deus, pela tua vida, pela sua família e dizer que nós estamos aprendendo a cada semana mais, sobre sabedoria, que é um livro que verdadeiramente, nos ensina, a ser sábio e a andar com prudência. E sabedoria, ela não ocupa espaço, Quanto mais nós estudarmos, mais iremos aprender. E eu creio que nesse dia, o Senhor vai estar com certeza nos abençoando, abrindo a nossa mente para esclarecer tudo aquilo que Ele quer para cada um de nós. Essa é a minha consideração. Amém. Seguindo as considerações iniciais, o Alexandre falou que sabedoria não ocupa espaço. E isso é verdade, irmão. Isso é uma verdade que a gente tem que trazer. Quanto mais nós nos aprofundamos no Deus que nós servimos, mais o conhecemos e mais vontade de o conhecer temos. Amém? Então vamos prosseguir na nossa jornada de hoje. Capítulo 6 de Provérbios. Amém? Do versículo 1 ao versículo 5, a gente vai ter uma advertência que o salmista que Salomão faz ao seu filho. Mais uma vez ele começa com a expressão filho meu. Nós já dissemos isso em outros estudos. Ele pode estar falando hipoteticamente, ou ele pode estar falando realmente com um dos seus filhos, preparando o seu filho para suceder o seu lugar como rei de Israel. Então, ele mais uma vez, são conselhos passados de pai para filho. Na verdade, todo Provérbios, ele é escrito como uma forma de uma sabedoria de alguém mais antigo para alguém mais novo. Provérbios, os provérbios judaicos, os provérbios judeus, da onde vem o livro de Provérbios, da onde vem a Bíblia Sagrada, eles tinham esse costume de ensinar aos mais novos sobre aquilo que eles aprenderam de seus pais, e assim vai se passando continuadamente, de geração em geração. É uma forma de você nunca perder aquilo que Deus colocou lá no início. Quando ele tira o povo do Egito, Deus dá a eles várias e várias leis. O livro de Êxodo, Levítico e Números. O livro de Êxodo, Levítico e Números e Deuteronômio, eles vão falar sobre indeterminadas leis que era para o povo de Israel. E qual é a melhor forma de essas leis não se perderem? Hoje a gente tem a Constituição. A gente tem um livro que rege as leis do nosso país. Mas naquela época, que até mesmo eles não tinham a escrita, a escrita foi feita muitos anos depois. Como eles faziam? Oralmente, eles iam ensinando, família por família, ensinando os seus filhos e ensinando os seus netos aquilo que Deus havia falado. Então, mais uma vez, nós nos deparamos com um pai falando com o filho. Sobre o que ele vai falar? Os primeiros versículos, do versículo 1 ao versículo 5, ele vai falar sobre um tema que eu acho que vai falar muito comigo e com você. É um tema muito atual, embora escrito há milhares e milhares de anos. E ele vai dizer, não seja fiador. Não seja fiador. Não seja fiador. E eu quero ler com você aqui os versículos, amém? Diz assim: filho meu, se ficares por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho, enredaste com as palavras da tua boca, prendestes com a palavra da tua boca.
Faze, pois, isto agora, filho meu, e livra-te, pois já caíste na mão do teu companheiro. Vai, humilha-te por importunar o teu companheiro. Não deis sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra como a gazela da mão do caçador, e como ave da mão do passarinheiro. Amém? O que ele começa a dizer? Cara, não se coloque por fiador de ninguém. É isso. O que ele começa a dizer é isso. Não se coloque por fiador de ninguém. E aí? A gente pode destacar desses 5 primeiros versículos que a questão de ser fiador é aquele que, na ausência do devente, né, daquele que deve, você que assume a responsabilidade. Mas o que chama a atenção disso, é claro que o salmista não está falando em uma situação, digamos, normal. O Salomão, ele está falando a respeito de situações que muitas das vezes nós nos metemos sem ter condição de arcar com as consequências. E certamente por conta disso, nós também iremos naufragar, porque será mais uma pessoa que vai dever, mais um nome que vai ser arranhado. E eu quero chamar a atenção para isso, que hoje nós vivemos um período onde a palavra, eu não digo palavra de Deus, palavra como homem, ética, a palavra ela tem se perdido. Porque chegou um momento onde eu falo para uma coisa, mas daqui a 2 minutos, não foi isso que eu disse. É um momento onde se perde muito a característica e fidelidade. Quando a gente fala de fiador, quando a gente fala de compromisso e de responsabilidade. E eu quero destacar bem esse primeiro momento sobre a responsabilidade que Salomão fala do seu filho. Não seja, para que certamente você não caia em ciladas. Verdadeiramente, né? Assim, a gente que trabalha com público e que, como profissional liberal, né? Eu tenho uma empresa pequena. Então, o que acontece? Nesse tempo, né? Eu cheguei a emprestar o meu nome para alguém. E eu não tinha uma instrução, né? Então, o que acontece? Eu não entendia, né, sobre isso e quis ajudar uma pessoa que era muito próxima de mim, que até então era meu amigo e fui fiador dele de um veículo. E aí o que acontece? Eu fui e tirei esse carro no meu nome, né, por espontânea vontade. E o que acontece? Esse carro ficou quase 2 anos me perturbando e tirando meu sono porque eu fui fiador de alguém. Eu emprestei o meu nome para alguém, essa pessoa já estava com o nome sujo, e aí ela não pôde pagar esse carro e deu um transtorno terrível. Acabou que eu tive que pagar, eu tive que levar o carro até o Itaú, até a cidade, pagar reboque para levar o carro, que nem funcionar o carro estava. Então foi uma coisa que eu aprendi na minha vida, a não mais emprestar o meu nome. Por quê? Porque o que acontece? Isso aí me deu perturbação. Eu fiquei sem dormir, tirou a minha paz, até mesmo a minha comunhão com Deus, porque o envolvimento era 25 mil reais. E 25 mil reais, entendeu? Não é 25 reais, 250 reais, é 25 mil. E eu fui fiador e perdi o amigo, porque isso aí arranhou nossa amizade. A família, né, ficou afastada. E o que acontece? Ele não pagou a dívida e até hoje o meu nome ainda tem, mesmo eu devolvendo, mesmo eu pagando, ainda tem uma restrição ainda no meu nome no cadastro de carros. Então, o que acontece? Nós, verdadeiramente, se eu tivesse um ensinamento, né, de repente, como esse pai está ensinando para esse filho, eu faria diferente. Mas não, eu achei que podia fazer isso, meu nome sempre foi limpo, eu sempre, né, cuidei do meu nome, né, e essa pessoa, como era meu amigo muito próximo, eu fui fiador dele, e infelizmente, entendeu? Muitas coisas ruins aconteceu com a minha vida por causa disso. A Bíblia, ela deixa bem claro que a questão aqui não é você deixar de ajudar alguém, tá? Isso é uma coisa que eu quero frisar muito.
A Bíblia não está falando que você não deva ajudar alguém, que você não deva estender a mão a alguém. Por exemplo, alguém precisa da tua ajuda, ela precisa de comprar alguma coisa para a casa dela, precisa, sei lá, de reformar a casa. Ela não está dizendo que você não deva ajudar. Ela está dizendo que você deve ter cuidado com assumir a responsabilidade por aquilo que a outra pessoa está comprando. Ou por aquilo que a outra pessoa está fazendo. É isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia não está dizendo que você não deva prover a ele ajuda. A Bíblia não está dizendo que você não deva dar a ele uma assistência. A Bíblia está dizendo que você não pode assumir a responsabilidade dos outros. É praticamente assim. Você tem condições de assumir aquela responsabilidade por aquela pessoa? Para e pensa. Às vezes não é só responsabilidade financeira. Às vezes não é só a questão financeira. Às vezes tem toda uma questão, como o Alexandre falou. Você tem que pesar tudo. Não é só o financeiro. Às vezes é o familiar, é o espiritual, saber com quem você está se associando e por aí vai. E assim, esse primeiro versículo ele é tão rico que ele mostra uma coisa importante também para a gente. Se formos olhar pelo lado espiritual do que essa palavra pode nos ensinar, a gente vai perceber algo interessante. Quantas pessoas hoje se tornaram fiadores espirituais de outros irmãos? É importante ajudar, sim, mas existem pessoas hoje que simplesmente estão sendo carregadas pelo seu fiador. E não é isso que Deus quer. Pelo contrário, Deus quer que nós venhamos a ser ajudadores, mas a pessoa, ela no sentido espiritual, ela precisa também se esforçar, honrar com seus compromissos. Buscar a Deus é algo que tem que ser individual, cada um busca a Deus. Mas é necessário que também nós compreendamos que não basta eu simplesmente, estou ajudando meu irmão na caminhada, mas eu não posso carregá-lo no colo nessa caminhada. Ele precisa ganhar força nos seus músculos, ele precisa ganhar estrutura para conseguir estar de pé. Tal como uma criança, né? Se você carregar a criança pela vida toda dela no colo, ela nunca vai formar músculo para aprender a engatinhar e depois a andar. Então você tem uma hora que você não pode ficar carregando, você tem que deixar ela ali no chão, brincando no tapetinho, para ela começar a puxar com os bracinhos, a empurrar com as perninhas e ir caminhando. E a gente tem que pesar isso nas nossas relações. Porque quem pede para a gente ser fiador geralmente? É alguém de perto. É alguém de relacionamento muito próximo. Muito próximo. Ninguém que está na rua vai chegar para você e falar, eu estou querendo comprar ali nas casas banheiras, você pode ser meu fiador? Não, o cara não vai fazer isso. Mas a gente tem que pesar. Pesar por quê? Consequências são ruins. As consequências não são boas. Por que o salmista alerta o seu filho? Porque quando a gente começa a ler as leis, lá em Levítico, inclusive no capítulo 25 de Levítico, né, vai falar sobre algumas leis, sobre a lei do resgate, a lei do empréstimo, a lei do emprestar dinheiro, a lei do pagar dívidas. E tem uma coisa que é por isso que Salomão está dizendo isso ao seu filho. Porque se ele assumisse a responsabilidade da dívida, o que deveria recair sobre a vida daquela pessoa recairia sobre a dela. E aí eu quero te explicar uma coisa. O que recairia? Por exemplo, se o Alexandre, ele adquiriu uma dívida com a sua fazenda, empenhou a sua fazenda, empenhou os seus filhos, e ele não tem condições de pagar, o Estado deveria tomar tudo dele, e se ele ainda não tivesse condições de pagar, ele daria os seus filhos como escravo. Ele daria os seus filhos como escravo, ele iria como escravo para aquela pessoa. A partir do momento que eu assumo e sou fiador dele, quem passa a ter essa dívida sou eu. E quem passa a ter que pagar sou eu. Você deu para entender aonde Salomão queria chegar, dizendo ao filho dele, olha, você tem que pensar direito. Porque você está colocando uma palavra, você está colocando o teu nome, você está colocando em jogo a tua família, você está colocando em jogo... Olha, irmão, não é só uma palavra, não é só um empréstimo de um dinheiro. Está colocando a tua família, o teu nome, o nome da tua família, porque depois não vão pensar assim, o Alexandre deixou de pagar. Não.
o fiador era quem? Quem bateu no peito e disse que se ele não tivesse condições de pagar, pagaria? Seria eu. Então, você está colocando o nome da tua família em jogo no meio do mercado. É uma atitude de uma responsabilidade muito grande. Uma responsabilidade que vai trazer à nossa memória que a questão de ser fiador não é simplesmente uma palavra, uma ação por generosidade. Ela vai muito além disso. E a preocupação extrema de Salomão é instruir seu filho a não cometer esse erro. Porque certamente se cometesse todo um projeto, tudo aquilo que tinha sido plantado na vida daquela pessoa poderia se perder. Porque afinal de contas, você sendo levado como escravo, escravo não tem voz, escravo não tem direito, escravo não tem liberdade para fazer as coisas. Então é de suma importância entendermos, não estamos aqui dizendo que nós não podemos ajudar, mas é necessário contabilizar o que estamos fazendo para saber se não estamos comprometendo algo muito maior do que a nossa própria vida. Eu quero ler para você 3 versículos que vão falar sobre ajuda, né? O primeiro está lá em Levítico, capítulo 25. Diz assim, Levítico capítulo 25, versículo 35. Diz assim: quando teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás como estrangeiro e peregrino, para que viva contigo. Deus, desde o início, Ele nunca quis que os filhos de Deus tomassem uns aos outros como escravos, ou permitissem que seus irmãos fossem tomados como escravos. Então, assim, se uma família empobrecia demais, qual era a responsabilidade? Era a responsabilidade, era a lei de Deus, que aquele irmão que tivesse condições pudesse tomar aquela família como uma família de estrangeiro, abraçá-lo e ele viveria com ele. Isso muda no Novo Testamento? Não. A partir do Novo Testamento, quem tem essa responsabilidade é a igreja. Olha o que diz Atos capítulo 11, versículo 29. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam a Judéia, o que com eles efeito fizeram, enviando os anciões, por mão de Barnabé e de Saulo. Romanos capítulo 12, 10 e 11 vai dizer a mesma coisa. Desde o início, o Senhor sempre vai nos incentivar a ajudarmos uns aos outros, a sofrermos uns com os outros, a estendermos a mão, a sermos mais do que amigos, sermos verdadeiramente uma família, sermos irmãos, podemos estar juntos, mas isso não quer dizer que eu tenho que tomar dele a responsabilidade. E isso a gente pode até ilustrar rapidamente, para não perder o raciocínio, a gente ilustra com o livro de Ruth. Ruth, quando estava no momento ruim, seu marido morreu, Noemi perdeu seus 2 filhos, só ficou Ruth, sua nora, ao seu lado. Se não fosse Boaz o remidor, certamente o que seria daquelas 2 mulheres? É só para ilustrar como a Bíblia ela é rica em detalhes disso que nós estamos falando. O mais importante, né, foi o que os irmãos falaram, né, o pastor Adio, o Daniel. O que acontece? Nós não podemos deixar de ajudar de maneira nenhuma, né? Até porque esse meu irmão precisou de mim outras vezes, ele foi, né, ajudado, continua sendo meu amigo, foi perdoada, né, aquela dívida, foi entregue o veículo. Hoje nós somos amigos novamente, tudo. Manchou um pouquinho? Manchou, mas somos amigos, continuamos ajudando. Ele hoje, né, graças a Deus, é um homem de Deus, está na casa do Senhor, que é o mais importante. Então foi o que foi bem frisado e bem falado aqui, entendeu? Nós devemos ajudar e temos sim que se compadecer com o nosso próximo, com o nosso irmão, mas não podemos botar em jogo o nosso patrimônio, botar em jogo além das nossas forças, entendeu? E muitas das vezes, entendeu? Perecer, padecer e até mesmo se esfriar espiritualmente através de escolhas erradas, porque é muito ruim, entendeu? A gente ficar com uma dívida que não é nossa. Mas por quê? Porque escolhemos, né, ser fiador de alguém. Isso é muito perigoso. Do versículo 6 ao versículo 11,
Salomão ele vai começar a dar alguns ensinamentos para a gente sobre como vencer a preguiça, ou por que não ser preguiçoso. É também um assunto muito atual. Por quê? Porque a gente vai ligar uma coisa a outra, tá, irmão? Por exemplo, eu terminei a minha fala dizendo que eu tenho que ajudar sim, mas eu não posso me tornar responsável. Por quê? Porque eu tenho que fazer aquela pessoa o quê? Igual o pastor Adi falou, caminhar. Eu tenho que ensinar aquela pessoa a caminhar. Eu não posso todo dia pescar o peixe e dar o peixe. Eu tenho que pelo menos um dia ensiná-lo como pescar. Irmão, Deus deu capacidade a todo mundo de se casar, crescer e multiplicar. São palavras de Deus. Então, todos temos essa capacidade. Agora, a questão é o fato de se exercitar. Você tem que se exercitar. Então, por exemplo, a questão de eu vou ter responsabilidade com alguém que não quer nada na vida, me parece ser um peso desnecessário para eu carregar. E que muitas das vezes vai me trazer consequências que eu às vezes não estou medindo. Por exemplo, eu ter a responsabilidade de carregar alguém que não quer trabalhar, que não quer acordar cedo, que quer viver em estado de sonolência. Vai me trazer algumas consequências que talvez eu não esteja preparado. A gente já viu situações onde até a disponibilidade da pessoa até é real, ele quer ajudar. Mas chega um momento que o peso ele se torna insuportável. Porque o peso ele não é só mais físico, ele tem uma carga emocional e gera conflitos dentro do seu próprio lar. Quantas das vezes, né, a gente ouve aquela frase, poxa, fulano não quer nada. Você vai lá, você ajuda. Só que chega um momento que aquela pessoa se acostuma com essa realidade, com essa situação. Transforma a tua ajuda num trampolim de sobrevivência. Porque vai se aproveitar da sua generosidade para continuar sobrevivendo. E não é isso que Deus quer. Não é dessa maneira. A gente vai entrar em alguns versículos aqui que vai ser meio que um despertar para a gente. E até para não tomar muita fala do Daniel, a gente vai dar sequência na mensagem, a gente vai comentando mais à frente alguns detalhes. Então, ele começa dizendo assim, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio, a qual não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara o verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ele está dizendo assim, cara, olha para a formiga, tá vendo? Ela passa o verão todinho trabalhando, para que quando ela não tenha condições de trabalhar, ela ainda assim tenha condições do quê? De comer. Isso muito me traz a primeira palavra que Deus dá a Adão e Eva no Jardim do Éden. Quando eles pecam, uma das primeiras coisas que Deus fala para eles é: do suor do teu rosto você vai comer. A primeira coisa, está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 19. Deus institui o trabalho como forma de sobrevivência. Então, o que Salomão está dizendo é o que a gente falou, provérbios são ensinamentos que vão sendo trazidos de pai para filho. Talvez o pai de Salomão, o pai de Salomão falou para ele, filho, Deus disse a Adão e Eva que do suor do teu rosto você vai comer. Então, trate de trabalhar, trate de ralar, trate de suar para ter o que você precisa. Corra atrás. E ele está dizendo a mesma coisa. Ele está dizendo assim, olha lá, olha o exemplo das formigas. Elas trabalham o verão todo. Durante o verão, quer dizer assim, enquanto se há luz, enquanto se há tempo, enquanto o tempo está bom, elas trabalham o tempo todo. Para que quando chegar o inverno, elas tenham o que comer. Quando já não há mais tempo do quê? De se trabalhar. A gente pode destacar um desses pontos aqui, que vai muito contra o que a gente vê, o que a gente está falando aqui, a nossa sociedade ela vai no sentido contrário. Porque hoje se tem aquela ideia das facilidades, da comodidade. E desse ponto que ele fala, observa a formiga. A formiga é um inseto onde ele é altamente organizado. Existe a formiga que cuida da alimentação, existe a que cuida da segurança, existe a que cuida da parte dos ovos ali, do nascimento de outras formigas.
Perceba que cada um tem um papel designado e cada uma faz aquilo que está determinado. O que me chama a atenção, hoje com a cultura e com o ensinamento que nós adquirimos, nós sabemos que a formiga ela tem a capacidade de sustentar um peso de 10 a 50 vezes o seu próprio peso. Perceba que ela é um trabalhador incansável. Hoje parece engraçado, né, falar em trabalho, porque é como se trabalho fosse uma maldição. Aí eu quero voltar no que Daniel falou, trabalho é bênção, porque quando Deus, ele pega Adão e pega Eva, ele fala para eles, comerás do suor, do esforço, do teu trabalho. Aí a gente pensa como maldição porque eles foram excluídos do jardim. Só que Deus não os amaldiçoou. Pelo contrário, Deus os disse, faça dessa maneira para que vocês sobrevivam. E a gente perpetua essa ideia, trabalho é uma maldição, não. Trabalho edifica o homem e ele remete às coisas da natureza para acender um alerta. Olha como que é feito e repita, replica, faça, porque você será abençoado. Uma outra coisa que Salomão ele diz, ele fala pro seu filho, cara, saia da inércia. Olha o que ele diz no versículo 9. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Olha o que ele está dizendo. Ele está falando assim, cara, você planeja muita coisa, mas você fica deitado. Até quando você vai ficar deitado? Ele está falando, até quando você vai ficar deitado? Vai ficar prostrado? Eu vejo isso muito atual por dias de hoje. Porque assim, nós temos pessoas, principalmente dentro da igreja, com muitas boas ideias, muitas boas intenções, sabe? Oi? Pouca ação. Mas pouca ação. Pouca ação. Por quê? Ah, porque vai ser muito difícil. Ah, porque vai ser... Irmão, eu sempre penso assim, se nós olharmos para a vida dos nossos pais, a vida deles foram muito mais difíceis do que a nossa. E eu quero que o meu filho olhe para a minha vida um dia e diga assim, cara, meu pai ralou muito, ele se esforçou demais para que eu pudesse ter a vida que eu tenho. A grande questão é, se a gente não sair, não acordar, não sair do sono, não sair da inércia, a gente vai continuar sendo tomado, independentemente dos motivos. A gente vai continuar sendo tomado como um preguiçoso. O apóstolo Paulo, né, em Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, ele diz assim, ó, finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. Agora no versículo 6 e 7 diz assim, nós vos ordenamos, irmãos, em nome de Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes, pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente em vós, nem jamais comemos o pão à custa de outrem, pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Glória a Deus. Eu estou rindo aqui porque eu tinha separado o mesmo texto. Eu tinha separado o mesmo texto para falar. Ele vai dizer ainda, no versículo 10 e 11 assim, ó. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandaste isso, que se alguém que não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Quer dizer, andam não produzindo, alguns entre vocês não estão produzindo nada. Não estão produzindo nada. E o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo coisas que não interessam a ninguém. Não estão somando nada. É isso que Paulo está... Irmão, segundo a versão atualizada de 2020, é isso que Paulo está querendo dizer. Não estão produzindo nada. Simples assim. Eu quero pegar esse texto e trazer ele também de novo para um conceito ou um entendimento espiritual. Existem pessoas que estão paralisadas na vida espiritual.
porque não querem se dar ao trabalho de buscar. Deus, ele sempre foi acessível. Jesus sempre foi acessível, o Espírito Santo sempre foi acessível, mas é necessário um mínimo de esforço. Afinal de contas, quando nós não esforçamos ou não nos esforçamos, nós desprezamos o principal evento que foi feito, que foi o derramar do sangue para o perdão e a remissão dos nossos pecados. Se a gente não parar e atentar para isso, esse texto ele diz sobre inércia, sobre paralisia. Existem pessoas hoje ainda dentro, eu falo isso com propriedade, a palavra não é propriedade, eu falo isso com liberdade, porque a gente está falando dentro da nossa própria casa, casa espiritual, igrejas. Existem irmãos, existem irmãs dentro das igrejas que estão paralisados. E nessa noite, segue a palavra, vai ter com a formiga, aprende a trabalhar, a viver em comunidade, viver na dispensação, no dividir, para que a gente possa crescer e ter vida, enquanto ainda há vida. Até mesmo dentro das nossas casas, nós deveríamos tomar isso como ação. Porque muitas das vezes, falando de filhos, né? Falando de filhos, por que muitas das vezes os nossos filhos demoram muito a engrenar na vida? Porque muitas das vezes nós permitimos que eles continuem parados na inércia. Porque nós temos sobre eles um cuidado tal de proteção, de dizer assim, olha, poxa, é meu filho, é meu amado, é minha amada, é minha filha, eu tenho que proteger, eu tenho que guardar, eu não posso deixar ela errar se ela for por esse caminho. E às vezes essa proteção toda gera nos nossos filhos, gera nos nossos jovens, nos nossos adolescentes, uma inércia muito grande. Haja em vista que a sociedade tem, parme os senhores, mas a sociedade tem colocado hoje a adolescência como até seus 20 anos. E a juventude, mais ou menos assim, até quase 40 anos. Porque é quando se entende que o cara começa a tomar responsabilidade e se tornar um homem. Quando bem na verdade, na Segunda Guerra Mundial, meninos de 16 anos estavam indo para a guerra. Meninos de 16 anos estavam indo para a guerra, pegando um fuzil para lutar pela sua pátria, para lutar pela sua família, para que nenhum país... Então assim, a gente vai vendo como a sociedade ela está cada vez mais infantilizando os nossos homens e mulheres, e com isso nós estamos afastando deles responsabilidade, e estamos tornando eles preguiçosos. Ao termo da palavra do Senhor, estamos tornando eles preguiçosos e inertes. Amém? Glória a Deus. Pode falar. O versículo 11, ele ainda tem uma outra propriedade que é impressionante. É a questão das consequências. Quando ele diz assim, né, a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante. É quando a gente vai dizer assim, a ficha caiu. E agora, o tempo passou, não fiz nada porque a preguiça era mais atrativa do que a labuta. E agora, o que eu vou fazer da minha vida? De repente tentei, e aí? De repente estou com 40, e aí? O que eu faço agora na minha vida? Perdeu-se tempo. Então assim, irmão, enquanto é dia, enquanto é verão, enquanto o sol está brilhando, enquanto o sol da justiça está sobre as nossas vidas, a luz de Deus está iluminando os nossos caminhos, amém? Trabalhe, seja uma bênção, falar como Deus falou para Abraão, ser tu uma bênção, seja uma bênção na vida das outras pessoas. Quando a gente pensa sobre trabalho, a gente não está falando sobre riqueza não, irmão, a gente está falando sobre a edificação de caráter. A gente está falando sobre a edificação de caráter, o caráter de um homem, o caráter de uma mulher, o caráter de uma família, o caráter de filhos, o caráter de uma sociedade. O que esperar de uma sociedade que a maioria dos jovens, adolescentes, mulheres, homens, depende somente do governo para ter o que comer? Você espera alguma coisa? Eu não consegui esperar nada, irmão.
Ah, mas Daniel, a culpa não é só das pessoas não estarem caminhando. Eu sei disso, não estou colocando isso aqui. O que eu estou falando é o seguinte, que o nosso desejo em crescer tem que ser maior do que as impossibilidades que a gente está vendo ao nosso redor. A gente não vai entrar aqui em méritos de aptidão, não é isso. Mas o que chama bem a atenção é que a gente tem duas escolhas. Ou a gente vai viver à base de migalha, ou a gente vai despertar para algo muito maior, que sempre foi o desejo de Deus para nossas vidas. Por que eu chamo a atenção nisso? Porque ou a gente vai viver de uma ajuda, ou a gente vai mudar a nossa história e transformá-la em um exemplo até de vida para outros. Porque a verdade seja dita, enquanto a gente ficar vivendo de ajuda, nós sempre seremos manobrados. Nós sempre seremos dependentes, nós sempre seremos sem identidade. Verdade. A gente vai avançar um pouco, a gente vai seguir para o versículo 12 ao versículo 19, aonde o Salomão ele vai falar sobre 7 coisas que Deus abomina. Na verdade, ele coloca que a 7ª coisa Deus não só abomina, mas como a sua alma detesta, a sua alma se remói por dentro de tão abominável que é o Senhor. E a gente quer trazer alguns tópicos para você, tá? Vai começar no versículo 17. Não, na verdade começa no versículo 12, onde ele vai dizer que o homem mau, o homem de Belial, não sei como é que está na tua palavra, ele vai dizer, o homem vicioso anda com perversidade de boca, acessa com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos, perversidade há no seu coração. Todo o tempo maquina o mal, ainda semeando contendas, e anda semeando contendas, pelo que sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Estas coisas aborrece o Senhor, e a 7ª sua alma abomina. E aí ele vai começar a falar as 7 coisas. Mas antes ele vai dizer que o homem mau, ele anda semeando o quê? Contenda. Ele anda semeando contenda. Ele anda com o seu coração preso ao quê? Ao mal. Você quer conhecer verdadeiramente o coração de alguém? Veja suas atitudes. Veja suas atitudes. O próprio Jesus vai dizer que uma árvore boa não pode dar um fruto ruim. E uma árvore ruim não pode dar um fruto bom. Então, se você quer conhecer verdadeiramente a árvore, você tem que comer daquele fruto. Você tem que conhecer aquele fruto. E o que Salomão está querendo dizer para o seu filho, ele está dizendo que a decadência desse homem mau, ela vai ser repentina. Cara, é mais ou menos assim, deixa ele fazer. Deixa ele caminhar. Uma hora ele vai pagar por aquilo que ele está plantando. Porque bem na verdade, quando a gente fala de mal ou bem, em questão de ação, a gente está falando de semeadura. A gente está falando de questão de semear. Está falando assim, ó, o que você planta, você vai colher. Gálatas capítulo 6, versículo 7 e 8. Gálatas capítulo 6, versículo 7 e 8, fala sobre a lei da semeadura. Não tem jeito, o que for plantado será colhido. Isso é uma lei que ela é muito propícia para reger algumas ações. Não dá para esperar algo se eu não fiz por aquilo. Não dá. Até mesmo as bênçãos de Deus, para que elas recaiam sobre nossas vidas, é necessário um plantio. É necessário um regar, é necessário um cuidar, para que no tempo certo elas recaiam sobre as nossas vidas. Em Lucas 6,45, eu sempre falo isso, sempre friso bem isso, diz que o homem bom, ele do bom tesouro do seu coração, ele tira o que é bom. Mas o homem mau, do mau tesouro do seu coração, ele tira o que é mal. Porque é da abundância do coração que fala a boca. Se a minha boca estiver cheia de amor, cheia de paz, cheia de alegria, eu vou falar de amor, de paz, de alegria, porque o meu coração está cheio disso. Mas se meu coração estiver cheio de contenda, que foi o que foi, né, acabamos de ler, entendeu? De contenda, de ódio, de raiva, de coisas ruins, isso aí eu vou falar também de ódio, de raiva. Por quê? Porque eu sou fruto das minhas ações. É o que está no meu coração é que eu vou falar.
entendeu? A boca fala que o coração está cheio. Então o que acontece? Que o nosso coração nessa manhã, desse dia, venha estar cheio de amor, porque certamente iremos ajudar e edificar vidas, né, aonde é que passamos. E aí Salomão ele começa a entrar nas 7 coisas que Deus abomina, né? Nas 7 coisas que Deus detesta. E a primeira delas é o orgulhoso, cheio de si, que é a altivez de coração. Provérbios capítulo 16, versículo 18. Ele vai nos alertar contra isso. Olha o que diz Provérbios capítulo 16, versículo 18. A soberba procede à ruína, e a altivez do espírito precede a queda. A altivez, a soberba precede a ruína. Quer dizer, todo aquele que é soberbo, todo aquele que é altivo de coração, isso é a precedência da ruína. E todo altivo de espírito precede a queda. Então, Salomão está dizendo para o seu filho assim, cara, nunca seja altivo, nunca tenha os olhos altivos. Segunda coisa que ele vai falar, o mentiroso. Ele fala de língua mentirosa, isso Deus abomina. Por quê? Porque o pai da mentira nós já sabemos quem é. João 8, versículo 44. Não deve haver mentira em nossa vida, porque nós temos uma nova vida. E o próprio Jesus fala que o pai da mentira é quem? É o diabo. E quem age com mentira e quem vive uma vida mentirosa, e aí eu quero até abrir um parênteses, porque mentira não é simplesmente eu contar uma mentira, mas é eu também querer viver uma mentira, que hoje muito mais se adequa aos nossos dias. E isso nos chama atenção porque todo mentiroso, ele sempre acha que quem escutou a sua história é que está sendo lesado. Mas ele nunca percebe que, na verdade, o maior lesado é ele. Porque ele embarca numa vida que ela é feita de bases frágeis, a qual certamente, como um castelo de cartas, um assopro é o suficiente para desmoronar. Aí ele continua dizendo, o assassino, que é quando ele diz, mãos que derramam sangue inocente. Na verdade, Jesus ele eleva esse nível do assassinato. E ele fala que quem fere o seu irmão com palavras, quem fere o seu irmão com atitudes, tal qual é igual um assassino. Isso está lá em Mateus capítulo 5, 21 e 22. O sangue dos inocentes derramado. Eu quero ler com você 1 João capítulo 3, versículo 15. 1 João capítulo 3, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: qualquer que aborrece seu irmão é homicida, e vós saber que nenhum homicida tem permanentemente nele a vida eterna. Aborrecer o seu irmão, não está dizendo simplesmente de matar, mas de tirar dele a alegria de viver. Tirar dele a alegria de viver. Então assim, se eu faço algo ao pastor Adi que tira dele a alegria de viver, que tira dele a vontade de vida, que tira dele aquele brilho no olhar, que faz ele adoecer, eu sou considerado por Jesus, pela palavra de Deus, como homicida. E Salomão está dizendo que as nossas mãos não venham derramar o quê? Sangue inocente, porque Deus abomina. Quarta coisa, eu chamei de o calculista, né? O safado calculista, me perdoe o termo, mas é aquele cara que já trama o mal o tempo todo. Ele premedita o mal o tempo todo. Ele olha para você, ele entra numa parceria com você. A intenção dele Já sabe que vai fazer diferente. é ganhar alguma coisa em cima de você, é tirar proveito de alguma coisa. O tempo todo ele está querendo ganhar em cima de alguém. Eu estava falando outro dia sobre corrupção com a minha esposa, e eu estava conversando com ela que não existe empresário
que sofra por corrupção. Quando um político vai pedir a ele algo, vai pedir a ele algum dinheiro por fora, alguma coisa por fora, na verdade aquele homem não está sofrendo por corrupção. Ele está sendo corrompido. Mas bem na verdade dele, quando ele paga uma propina, é porque ele queria tirar proveito de alguma coisa. Então, automaticamente, ele já tinha um coração corrompido, só esperando uma chance. É uma via de mão dupla. Não foi enganado, né? Ele não foi enganado. Na verdade, é uma via de mão dupla, né? Eu faço esperando receber. Eu concedo os favores financeiros, mas certamente, caso eleito, eu irei requerer aquele benefício que em algum momento foi feito. Então não existe uma corrupção, existe troca de interesses. No 5º, Salomão diz que aquele também que não vê a hora de fazer maldade, que mais ou menos é como a quarta coisa que Deus abomina, que é aquele cara que o tempo todo, o seu pensamento, o seu coração está voltado a fazer maldade. 6º, se eu não me engano, né? O 6º, até na versão, na NVI ele fala, a testemunha falsa que espalha mentiras. A testemunha falsa que espalha mentiras. Vamos cair de novo na contenda, né? Isso. E por último, que é a coisa que Deus, de todas as 7 que Deus detesta, que Deus abomina, essa é a que ele mais abomina, que ele tem como maior, como ele abomina de uma forma muito grande, que é o irmão que provoca contenda entre irmãos. Contenda, discórdia. Discórdia, rebelião. Quanto a isso, Provérbios capítulo 18, versículo 21. É um versículo que a gente já leu, a gente já conhece. Diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Então, a morte e a vida estão no poder da onde? Daquilo que você fala. Por que causar a morte na vida de alguém e não trazer vida? O que traz contenda, ele traz morte. Ele revela através das suas palavras morte. Ele está jogando um irmão, uma família, uma igreja, está criando uma situação no trabalho. E ele está fazendo o quê? Ele está gerando morte. E nós acabamos de falar que o homicida, ele jamais vai encontrar a vida eterna. Pensando sobre isso, eu estava preparando esse estudo aqui, eu estava analisando alguns pontos sobre essa questão de discórdia. O reino dos céus, ele sempre foi feito ou foi planejado para um povo. Quando se gera discórdia, se gera divisão. Sim. E Deus não é Deus de divisão, pelo contrário. Ele não é, e ele fala sobre a questão do reino dividido, que um reino dividido, ele não subsiste, ele não prospera, ele não avança, não cresce. Então isso me chamou muita atenção, esse detalhe, porque a discórdia, ela gera divisão, seja no meio profissional, seja no meio familiar, seja no meio amoroso, independente da situação. Uma discórdia é uma ferida incicatrizável. A gente vai avançar, mas os próximos versículos, do versículo 20 ao versículo 35, ele vai falar novamente sobre a mulher adúltera. E aí a gente não vai frisar muito sobre esses versículos, porque no capítulo 5, nós já falamos de semana passada. Então, se você quiser, você vai lá na playlist aí dos vídeos do YouTube, amém, da nossa Escola Bíblica Dominical, e você vai ter vai ter um conteúdo muito maior sobre isso, porque ele repete algumas coisas nesses versículos. Nós vamos frisar somente alguns versículos, algumas coisas aqui muito rapidamente, tá? Como, por exemplo, no versículo 32, ele diz que o que adultera com uma mulher lhe falta de entendimento. Destrói a sua alma o que tal faz. Ele diz que o que adultera com uma mulher lhe falta entendimento. Entendimento do que? Nós lemos na semana passada, de saber que ele deveria beber somente dos poços da sua própria cisterna, das águas da sua própria cisterna, e aquilo dali deveria bastar para ele. Então lhe falta entendimento. Ele diz ainda que a alma, que isso vai destruir o que? A sua alma. Eu ligo muito ao versículo também, que está em Provérbios, que diz
que há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas o final dele é de morte. E o pior é que diz, né, no versículo, no caso, no próximo versículo, né, que o opróbrio dele nunca se apagará, ou seja, a mancha, né, essa ruína, essa vergonha sempre permanecerá sobre a sua casa, sobre a sua cabeça, sobre a sua vida, entendeu? É irreversível. E por isso é que devemos pensar muito bem antes de fazermos essa escolha totalmente errada. Porque a grande questão é que se lá no versículo 5 ele falava sobre o jovem para não cair na fala fácil da mulher estrangeira, dessa vez ele já adverte ao homem casado. Ele já adverte a você, olha, adultério é uma coisa que Deus abomina. Por que Deus abomina? Deus abomina porque Deus é um Deus de fidelidade. Deus é um Deus de aliança, e quando a gente casa, a gente faz uma aliança, aonde ela não deve ser quebrada, e não é uma aliança entre eu e a outra pessoa, é uma aliança entre eu, a outra pessoa e Deus. Então assim, eu estava até raciocinando sobre isso dentro de casa, a gente tem que parar para pensar e trazer para a nossa memória aquilo que a Bíblia diz. Por quê? Porque quando a gente vai olhar para o nosso contexto atual, Brasil 2020, a gente tem achado muita coisa normal que não é normal. A Bíblia já fala sobre isso. A gente tem achado muita coisa normal que não é normal. Deus não coloca como normal na palavra dele. Deus não coloca como normal você largar a mulher da sua juventude para poder viver com outra, largar os seus filhos para poder construir outra família. Deus não coloca como normal, irmão, você transar antes do casamento ou você transar no namoro, independentemente da idade que você tem. Não estou falando só com jovem. Falando com homens maduros, homens velhos. Deus não coloca como normal o adultério. Deus não coloca como normal, irmão, você trocar de esposa a cada, sei lá, ciclo de lua. Deus não coloca como normal nada disso. Tudo isso para Deus é pecado, é abominação. Destrói a sua alma, destrói a alma de quem a possui. E eu completo rapidamente dizendo, como também não é normal o homem achar que pode ter várias mulheres. O tanto que Deus não criou várias Evas, Deus só criou uma adjuntora, uma, ponto. Ah, mas Davi fazia, Salomão fazia, Ciclano fazia, Beltrano fazia. Isso não justifica ou não dá a eles a razão. Fazia com a consciência de que também estavam errados. E por que a gente tem que frisar isso, irmão? Porque a gente está vivendo num mundo, e aí eu já quero ir partir para as considerações finais, a gente está vivendo num mundo onde a palavra de Deus ela tem sido, como que eu posso dizer, rebaixada talvez, ela tem sido nivelada pelas nossas necessidades. Então, mais ou menos assim, como é que é um casamento bom? Ele tem que suprir todas as minhas necessidades. Se ele não suprir todas as minhas necessidades, ele não é bom. Então, se ele não é bom, eu não posso continuar com ele. Quando bem, na verdade, a gente não entendeu o que Deus quer verdadeiramente sobre a nossa vida com relação ao casamento, a vida dois, a uma vida sentimental, uma vida de bênção na presença do Senhor. E com isso eu quero considerações finais, amém? Eu quero agradecer a Deus, por esse estudo que nós com certeza iremos sair mais forte, como eu falei no início, sabedoria não ocupa espaço, e eu creio que hoje nós estamos saindo mais sábios, eu creio que vamos fazer diferente, que Deus com certeza também, nós colocamos Deus no centro, Ele vai nos ajudar, entendeu? A discernir, e verdadeiramente a examinar essa palavra aqui, que tem nos ensinado, é um manual de regra do cristão, entendeu? Tem nos ensinado a andar bem, e tenho uma certeza que se estivermos aqui na palavra de Deus, com certeza iremos fazer as coisas boas que irá agradar o nosso Senhor, entendeu? Então que venhamos a pesquisar, que venhamos a orar, que venhamos a estar verdadeiramente buscando na palavra do Senhor recurso para a nossa vida, e a consideração final é essa, é que você busque sabedoria, conhecimento, e que o Senhor possa te abençoar, não só hoje, mas para o resto da tua vida, e que você seja sábio. Nas minhas considerações finais, eu só tenho uma palavra que me vem à memória: aplicação. Que você possa absorver aquilo que foi falado, absorver tudo isso e colocar ela em prática.
fazer dela um instrumento para a tua geração e para as gerações que virão. Só assim nós conseguiríamos ser sábios e estar na presença de Deus. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Faça do conhecimento de Deus o seu maior legado, amém, irmão? Faça do conhecimento de Deus o seu maior legado. Eu uso as palavras de Jó. Os meus olhos, eu só te conhecia por ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Faça do conhecimento o seu maior legado para a sua família, para a sua casa, para o seu país, para os seus filhos, aonde quer que você esteja, que o conhecimento de Deus seja o seu maior legado. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Continue ligado aí conosco, amém? Gerando família, gerando vida, gerando fé.